Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos. Meu muito obrigado. Muito bem, então vamos dar seguimento à apresentação Obsessão Espiritual, e esta é a quarta parte. Convido a todos a assistirem às outras três partes que formam esse todo. Isso é muito importante. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre energia mental e o quanto que essa energia pode atuar nos processos obsessivos. Para entender melhor o processo obsessivo, é fundamental saber que o ser humano emite uma energia pela mente, que é produzida pelos pensamentos, sentimentos e vontade. Olha só. Todos nós exteriorizamos essa energia mental configurando de formas sutis com que influenciamos o próximo. Nem nos damos conta disso. Todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Ou seja, todos nós irradiamos e atingimos as outras pessoas e muitas vezes influenciamos as outras pessoas, assim como as outras pessoas também irradiam sobre nós e nos influenciam. Olha só, isso é até fácil de se perceber. Com o entendimento que o nosso pensamento e a nossa mente emite continuamente uma energia específica, não é? De acordo com a nossa elevação moral e nossa conduta, podemos verificar que conforme o tipo de energia mais leve e sutil ou mais negativa e densa, irá gerar uma sintonia entre outras pessoas ou espíritos. Então, se nós irradiarmos energia positiva elevada, nós vamos nos sintonizar com espíritos, não é? Com almas e espíritos elevados. Mas se nós irradiarmos pensamentos negativos, depressivos, densos, pessimistas, nós vamos sintonizar com espíritos também depressivos, negativos, não é? Densos. É assim que acontece, ou seja, nós nos conectamos com encarnados e desencarnados pelo pensamento. E isso já está inclusive provado cientificamente. Nos Estados Unidos existem laboratórios estudando há anos essa questão das emissões mentais. Muito bem, a partir dessa ideia de vibração e sintonia, podemos agora responder uma questão levantada lá no início da primeira parte desta apresentação. Como se manifesta a obsessão silenciosa? Primeiro, descuido sutil. Os obsessores agem de forma muito sutil para não despertar alarde sobre a ação obsessora. Assim, o obsidiado passa a alimentar desconfiança das pessoas, em geral, na própria família, entre amigos, em todo lugar. Ou seja, a pessoa vai gerando desconfiança, ela não confia em mais ninguém. O paciente observa os outros como se planejasse algo de ruim contra ela, não é? Então eu vou falando aqui, vocês já vão se situando nesse quadro obsessivo. Lentamente, ela passa a ter incerteza, inclusive, da própria existência de Deus. Olha só, ela começa a ficar descrente de Deus. Vai perdendo a fé e vai se instalando os primeiros sinais da depressão. Olha o perigo que é. Segundo, inibição e exibição, ou seja, o contraponto. Olha o que o processo obsessivo faz. Os obsessores começam a fazer com que a pessoa se feche em si mesma, reduz o seu relacionamento natural com as pessoas em geral, fica quieta e introspectiva. Quem conhece a pessoa logo percebe que tem alguma coisa de errado. Antes a pessoa falava, se relacionava e agora ela se fechou, não é? Outra forma de ação dos obsessores é o contrário da inibição, que é o êxtase e a alienação. Ou seja, o obsidiado passa a ter um comportamento exageradamente aberto, extrovertido, descompromissado e até irresponsável. Todos, na mesma forma, observam que as atitudes da pessoa mudaram muito.
Ou seja, era uma pessoa introspectiva, relativamente quietinha, e daqui a pouco ela começa a ser falante, começa a fazer coisas inclusive exageradas, irresponsáveis, o seu comportamento, a sua fala, a sua mente, todos percebem que há algo de errado acontecendo com aquela pessoa. Terceira situação, situações do cotidiano. O obsidiado passa a ter o seu pensamento negativista e também derrotista. Nada dá certo na sua visão. E então a pessoa desiste de buscar o seu melhoramento, inclusive material, estudos, trabalho e por aí vai. Ou seja, ela desiste de sair, de buscar as coisas, de buscar melhores situações, de evoluir, de crescer. Tem dificuldade de se concentrar numa prece. Então, se você observa que alguém relata, eu tento fazer uma prece, mas eu não estou conseguindo. Atenção, gente, muita atenção. Observe o risco sutil, mas muito danoso na vida da pessoa que está sobre esse ataque. Quarta situação, condicionamentos do passado espiritual. Aí o obsessor vai buscar coisas das outras vidas, olha só. Os obsessores induzem a pessoa a permitirem aflorar as suas más tendências e má inclinação. Olha só, porque todos nós trazemos de outras vidas más tendências, más inclinações, mas só que ela está acobertada, ela está oculta, nós não deixamos aflorar e muitas vezes até desconhecemos. Em verdade, todos nós temos essas más inclinações. E aí então, só que os obsessores descobrem e vão minando e fazendo com que aflore vícios e tendências que estavam ocultos. Então a pessoa começa a realmente agir de um jeito bastante estranho e se sentir estranho. Quinta situação, durante o sono e devaneios. Olha só, o obsidiado passa a se descontrolar emocionalmente e a se desequilibrar nas suas atitudes do cotidiano, fruto da invigilância e desequilíbrio. Essa ação nefasta dos obsessores ocorre muito durante o sono. Lembra que eu já falei sobre a questão do sono? Ou seja, devido à pessoa estar mais fragilizada pela sua inconsciência. Ela está dormindo, ela está inconsciente. Sendo que gera no paciente sonhos terríveis, pesadelos. Então assim eles vão agindo e vão construindo imagens e pesadelos na pessoa. Sexta, tríade, inveja, ciúme, ira e outros vícios. São os que chamamos de clichês mentais. O que isso significa, os clichês mentais? Buscamos na psicologia. É o hábito do paciente manter em sua mente uma ideia fixa. Então os clichês mentais são as ideias fixas, que não o abandonam durante o dia e noite. Ela passa dia e noite mentalizando aquelas mesmas ideias, são clichês mentais. É muito desequilibrante e prejudica enormemente o obsidiado. Requer ajuda para a pessoa abandonar esse processo terrível dos clichês. Ou seja, é de difícil reparação os clichês, porque realmente a pessoa, muitas vezes ela não fala com receio, de constrangimento, vergonha, não é? Mas veja como é importante a pessoa buscar ajuda sempre. Muito bem, com esse entendimento, nós podemos ter uma ideia de como ocorre o ataque dos obsessores nas pessoas. Aí agora podemos responder qual o melhor remédio contra os processos obsessivos, tanto para cortar os laços de obsessão como para prevenir que ocorram. Assim eu pergunto, como se liberar e se prevenir das influências espirituais sutis e silenciosas? Primeira, eu já tinha falado, não é? A prece. O que nos fala aqui? Prece sempre é um poderoso auxílio em variados momentos de nossa vida, não é bem assim? Sempre a prece nos eleva e nos auxilia, nos ajuda em muito. Mesmo a obsessão simples, e essa em especial sutil e silenciosa, jamais abandone o hábito da prece, porque vai conseguir realmente, através desse pequeno procedimento que nos auxilia tanto, também combater esse tipo de obsessão. Orar
sempre nos elevará, abrandará o nosso coração e manterá a nossa mente positiva e com paz e em paz. Assim nos manteremos protegidos contra as investidas das sombras. Olha só como é importante a prece nos processos obsessivos, no auxílio a evitar os processos obsessivos. Segunda situação, evangelho terapia. Imagino que muitos já devem ter ouvido falar. Além do hábito da prece, nos fortalece em muito o hábito da leitura edificante. Lembra que eu falei agora há pouco sobre no momento de dormir não ficar assistindo a filmes de violência, de muita ação, som alto, música alta, não é? Ou seja, colocar uma música mais calma, pegar um livro edificante, que nos eleve a mente, não é? Então, para esse objetivo, nada melhor que lermos o Evangelho de Jesus. Essa leitura naturalmente nos eleva moralmente e nos faz refletir sobre qual a melhor conduta em nossas vidas, qual deve de ser a nossa atitude frente a dificuldades e provas que devemos passar. E todos nós temos provas e dificuldades, não é mesmo? Então, conforme a gente vai lendo o Evangelho, parece que quando a gente abre o Evangelho, aquele trechinho que a gente vai ler fala exatamente numa situação interior que estamos passando. Já aconteceu com vocês? Comigo, muitas vezes. Ou seja, quando a gente abre o Evangelho para ler um trechinho, parece que era para nós aquela mensagem. Isso não é por acaso, não é por acaso, tenham certeza. É os nossos mentores espirituais, o nosso anjo da guarda, não é? Que nos auxiliam nessas coisas e a gente nem se lembra de agradecer. Muito bem, terceira forma de nos prevenir, transformação interior. Neste rol de remédios que nos apresenta a doutrina dos espíritos, não poderíamos deixar de falar sobre a nossa inadiável reforma íntima, não é? Com certeza todos conhecem, e quem assistiu à nossa apresentação da reforma, sobre a reforma íntima, vai perceber o quanto que ela é importante. Ela deve de ser o nosso foco a cada existência ou encarnação, não é? Com este processo, que é a reforma interior, ocorre o que chamamos de elevação da consciência. Quando nós vamos reformando interiormente, nossas emoções, sentimentos e a nossa mente, a nossa vibração, não é? Vai alterando o nosso nível de consciência. Nós passamos a viver e a conviver segundo a nossa consciência. Olha como é importante isto. O que nos gera muita paz e equilíbrio, excelente remédio contra as obsessões, não é? Então a reforma íntima, a reforma interior, a transformação, desvendando a reencarnação, não é? Onde nós vamos percebendo a situação de que durante os processos reencarnatórios nós vamos estar encaixados aqui com essa questão da transformação interior. Cada um de nós, conforme a gente vai fazendo a nossa transformação, a nossa reforma íntima, nós vamos aproveitando melhor a nossa encarnação. Faz parte desta apresentação, desvendando a reencarnação. É muito importante. Convido a todos a buscarem os outros vídeos. Muito bem, quarto passo para este auxílio: estudo da doutrina dos espíritos. Convido a todos, não é? Mesmo aqueles que não são espíritas, mas de repente são simpatizantes da doutrina dos espíritos, convido a todos. É o convite que os espíritos amigos nos fazem para buscar o melhor entendimento das leis naturais, as leis de Deus, que vão nos conduzir a um conhecimento sobre as questões que estão sempre presentes em nossa vida. De onde eu vim? Olha só, de onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui, encarnado, não é? E para onde é que eu vou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde é que eu vou? Não é? Vocês já viram eu fazendo esse sinal aqui, foi daquela apresentação sobre reencarnação, né?
A resposta a estas questões se traduzem em uma mudança de atitudes e pensamentos. Elevamos nossas mentes e corações e nos mantemos mais equilibrados em harmonia. A consequência também é a proteção aos ataques dos obsessores. Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo esse arcabouço de informações, nós vamos construindo um conhecimento e aplicando em sabedoria aos outros e a nós também. Porque nós vamos transformando as nossas atitudes, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, de pensar, e isso vai fazendo com que a gente se eleve, estaremos mais próximos de nossa consciência, não é? E isso diz bem respeito aqui ao quinto passo, trabalhe no bem. Por fim, a prática de ações enobrecedoras geram em nós uma emissão de energia mental de muito brilho. Esse fato afasta e bloqueia a interferência espiritual daninha. Então, quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente vai emitindo brilho. E tudo o que os obsessores não gostam, não se sentem confortáveis, é a luz, o brilho, a luz. Então, quando a gente começa a fazer todos esses passos, a prece, a transformação interior, a reforma íntima, o estudo, não é? A evangelioterapia, o trabalho no bem, nós vamos nos elevando, vamos brilhando, vamos irradiando luz. E os obsessores se afastam naturalmente. Muito bem. Trago agora aos nossos estudos duas questões muito importantes, também para a cura e prevenção da obsessão. Uma é a vontade e a outra é concentração. Já vou detalhar isso para vocês. A vontade disciplinada e o hábito da concentração superior, pensamento, né? Elevar o pensamento, manter a concentração superior, o pensamento elevado, armam o homem para e contra 1000 dificuldades que defrontam na sua escalada evolutiva. A concentração positiva libera a mente dos clichês viciosos. Lembra os clichês mentais, aquela coisa da ideia fixa? Então, quando a gente consegue se concentrar, nós abandonamos as ideias fixas. Então, significa que quando nós estamos num processo obsessivo, em diferente grau, se nós tivermos dificuldade de nos concentrar e começarem a surgirem ideias fixas que se repetem, já é um grande sinal de que realmente devemos estar passando por um processo obsessivo, muito provavelmente. Muito bem, essas máximas nos traduzem como deve ser o nosso pensamento e o nosso desejo de melhora e elevação sempre. Conforme está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, recomendo a todos a terem esta obra na cabeceira da cama. À noite, peguem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abram de forma aleatória e leiam um pequeno trecho e reflitam sobre o que está escrito ali. O que diz o Evangelho em seu capítulo 17? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não está dizendo que a pessoa não tenha má inclinação. Está dizendo que ela emprega esforços contínuos para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça para se desligar desse horizonte limitado. E sempre consegue, se tem firme a sua vontade. Não é? Então, traduzindo aqui a vontade e a concentração? Para tudo na vida nós temos que ter vontade. Para tudo na vida. Para constituirmos família, no trabalho, não é? Profissão, tudo nós temos que ter vontade, coragem, não é? Tudo nós temos que ter vontade. Então, para nós passarmos por situações de obsessão, nós também temos que ter vontade, tanto para curar
quanto para prevenir. Vontade de sermos mais elevados, de dominarmos o que nós temos de sombra dentro de nós e buscarmos elevar, brilhar o que nós temos de luz, não é? Nos aproximarmos o máximo possível de nossas consciências e controlarmos, domarmos o nosso ego. Isso é muito importante, porque agindo desta forma, nós realmente não estaremos à mercê desses irmãozinhos equivocados, perdidos, em verdade, e que ainda alimentam ódio, desejo de vingança, coisas terríveis e muito ruins que muitas vezes nos atingem e nos prejudicam, mas muito mais a eles próprios, pois estão ali perdendo tempo precioso, onde podiam já avançar no rumo da perfeição, da evolução, que é o nosso objetivo. Muito bem, espero de coração que esta apresentação possa motivar a todos a buscar a sua constante iluminação. Dessa constante busca, na sua espiritualização, na qual se traduzirá em amor e sabedoria. Então, quanto mais a gente se ilumina, mais a gente se espiritualiza, mais a gente se protege contra todas estas enfermidades espirituais. E esses nossos irmãozinhos que tentam nos atingir, tentam nos atacar, eles em verdade serão auxiliados pelas nossas boas vibrações, pelas nossas luzes que já podemos emitir. E todos nós temos virtudes, todos nós temos luzes. Que possamos ter com muita vontade e concentração, muito foco, conseguiremos nos elevar e resolver, sanar esses gravíssimos problemas que são a obsessão em todos os seus tipos, em todos os seus graus. Muito bem, então quero encerrar aqui essa apresentação, essa quarta parte e última, agradecendo a todos por terem assistido. Convido a todos a assistirem todas as etapas, é muito importante reunir todas essas informações para termos uma real ideia sobre as obsessões, que isso é muito importante. Convido a todos então também no próximo sábado, às 14 horas, a estreia de mais uma apresentação. Então aqui mais uma vez falo que todos os sábados às 14 horas é o meu projeto de trazer aqui neste canal apresentações que possam enriquecer de informações, gerando, construindo conhecimentos em cada um sobre essas questões do mundo espiritual, que nesses tantos anos que estudo e pesquiso, realmente fizeram grande diferença em minha vida. E isso eu quero assim, partilhar com todos, o quanto que isso é importante. Para mim foi, e eu acredito que para muitos também deve de ser. Procurem sempre estudar, sempre pesquisar. E isso vai tirando os receios, vai tirando os medos, não é? Os preconceitos, e vamos percebendo que todos somos alma, todos somos espíritos. E não há por que temer, não há por que ter receio, ter medo. Isso é importante que através desse conhecimento nós vamos sabendo como agir, como se portar, como se proteger, como se prevenir. Então, mais uma vez, obrigado por terem assistido e vamos fazer a nossa breve prece. Então, rogamos ao Mestre Jesus que abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, aos nossos lares, trazendo muita luz, muita proteção e muita paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.